Muito bem-vindos. Esta é mais uma sessão da Semana da Responsabilidade Social do ano 2021, que se realiza pela 16ª vez esta semana. São 5 dias seguidos, onde temos pessoas de todas as partes interessadas, da academia, das ONGs, das IPSS, das empresas, todas as partes interessadas procuramos que estejam aqui presentes a dar o seu depoimento, a contribuírem com as suas palavras, com o seu conhecimento e, no fundo, a ajudar a sensibilizar para este grande desafio que a humanidade enfrenta e que foi corporizado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, na Agenda 2030. Eu até costumo chamar a atenção que a Agenda 2030 não se esgota nos ODS, porque é bom ler a agenda propriamente dita, antes, porque a agenda contextualiza e depois os ODS concretizam. Mas a contextualização tem muita importância. A Agenda 2030 é correntemente interpretada como sendo essencialmente ambiental. Eu não concordo. Não é isso que esteve no propósito dos seus autores. Por causa disso, os 5 primeiros ODS, claramente os 4 primeiros ODS, mais a igualdade de género, são de natureza social. A pobreza, a fome, a saúde e a educação. E isto por razões óbvias. Não se consegue sensibilizar para alterações climáticas e para um comportamento adequado em relação à natureza uma pessoa que não sabe muito bem se vai jantar ou que tem algumas dúvidas sobre se a sua família estará viva daí a uma semana, se tiver conseguido encontrar um sítio onde estejam livres da fome e da guerra. E, portanto, as questões sociais acabam por se tornar mais fortes do que as outras, porque são pessoas e as pessoas impõem a sua vontade, principalmente quando são muitas. E neste caso estamos a falar de muitos. O António Guterres fala em 80 e tal milhões de pessoas que estão nesta situação. Claro que há interpenetrações, ou seja, se calhar alguns destes refugiados resultam de nós termos criado uma situação tal, em termos de alteração do clima, que terras que eram aráveis deixaram de ser, que lagos que existiam e sustentavam uma comunidade de pescadores deixaram de sustentar, porque o lago praticamente desapareceu, que economias de subsistência que eram reguladas por uma sucessão relativamente previsível e equilibrada das estações, deixaram de ter essa sucessão equilibrada e, portanto, deixou de ser previsível e, portanto, passou a haver uma perturbação na forma de vida ancestral que leva as pessoas a procurar outro local onde se possam fazer a sua vida. E isto deu origem a refugiados climáticos. E é esse tema, embora possa parecer que é um tema pequeno, mas eu acho que a responsabilidade social e a sustentabilidade são debruçarmos sobre problemas também pequenos, também nos debruçarmos sobre os problemas pequenos, porque os problemas pequenos continuam a envolver pessoas e há uma velha regra que diz, uma regra humanista, que diz que enquanto houver uma pessoa que esteja mal, nós devemos considerar-nos todos mal. Nós traduzimos isso na Agenda 2030 com a grande expressão não deixar ninguém para trás. Não deixar ninguém para trás. Não excluir ninguém deste processo de desenvolvimento que se pretende. Portanto, não sei se são muitos, são poucos, não sei se é um problema relevante para Portugal, se não. Sei que é um problema relevante para o mundo e, como tal, o secretário-geral das Nações Unidas tem-o colocado repetidas vezes na agenda. Eu gostava que as pessoas tivessem mais sensibilidade para isso. E por isso estes eventos contribuem para esse crescer da sustentabilidade, da sensibilidade para estes assuntos, até porque o evento fica gravado e, independentemente da quantidade de pessoas que estiverem a ouvir-nos agora, haverá a vida deste evento ao longo dos anos, porque a APE o colocará nas suas redes, o colocará nas suas fontes de conteúdos e, portanto, este é um testemunho que vai continuar vivo. Para conduzir os trabalhos, nós convidámos a professora Cristina Cavaco,
aliás, embaixadora da Aliança para os ODS, embaixadora dos ODS. A Aliança, como também penso todos sabem, é uma iniciativa da rede portuguesa do Global Compact, United Nations Global Compact, de modo a integrar um maior número, uma quantidade mais alargada de entidades portuguesas e não apenas aquelas que podem subscrever os princípios do Global Compact e pagar a respectiva cota. A Aliança não tem qualquer tipo de cota. Na Aliança tem-se revelado particularmente eficaz o modelo dos embaixadores. De facto, as pessoas que são chamadas à responsabilidade de levar mais longe a mensagem, sendo embaixadores dela, têm correspondido muitíssimo bem e eu, na pessoa da Cristina Cavaco, agradeço esse trabalho. Em relação ao resto do painel, ele está à vista e é conhecido, bem conhecido de todos, portanto agradeço também muito a vossa disponibilidade, que eu sei que o vosso tempo é precioso, têm muitíssimas solicitações e assim passo o palco à Cristina para que ela conduza o resto dos trabalhos. Obrigado, Cristina. Obrigado. Muito obrigada, Mário. Muito obrigada pela apresentação. Muito obrigada também pelo convite para vir moderar esta sessão. Espero, de facto, estar à altura também do painel e do tema que tão importante é. Enfim, já nos fez aqui um primeiro enquadramento, de facto, do tema que temos hoje em debate, não é? O impacto das alterações climáticas nos movimentos migratórios. Eu diria que, de facto, hoje este é um problema crescente, cada vez maior, não é? Estas pessoas que, de facto, são obrigadas a abandonar os seus locais onde vivem, as suas regiões, devido ou em razão particular à crise climática, não é? O que nos distingue um bocadinho daquilo que são os movimentos migratórios conhecidos, não é? Decorrentes de outros tipos de conflitos. E, de facto, é um número crescente de pessoas que se encontram de populações que se encontram nesta situação. Eu estive a ver, de acordo com o Centro de Monitorização da ONU de Deslocamento Interno, só em 2018 mais de 17 milhões de pessoas tiveram de deixar as suas casas devido a desastres naturais que afetaram profundamente as suas vidas, e esse número em 2019 subiu para mais de 20 milhões de pessoas. E, de facto, espera-se ainda que nos próximos anos, nos próximos 30 anos, as expectativas são que mais de 200 milhões de pessoas estejam nesta situação. E, portanto, se até há bem pouco tempo a problemática dos refugiados e das vítimas de deslocações forçadas estava sobretudo ligada a contextos de conflito, de perseguições, de violência, de facto, hoje em dia começa-se a colocar com cada vez mais pertinência e expressão estas deslocações, estes movimentos migratórios devido à crise climática, que hoje, pelos números que vi, representam já mais de 50% do total dos movimentos migratórios devido a deslocações forçadas. E, portanto, também, como aliás bem disse, não é? Isto deve-se, de facto, ao aumento da intensidade, da frequência dos fenómenos climáticos extremos, não é? De forma direta, como cheias, tempestades, etc., mas também indiretamente, não é? Designadamente, portanto, nas ameaças que causam à segurança alimentar das populações, enfim, mas também em termos de vulnerabilidade dos próprios territórios. E aqui aquilo que percebemos é que, de facto, são as regiões mais frágeis, são as regiões em países em desenvolvimento, não é? Populações também mais fragilizadas do ponto de vista económico, do ponto de vista social, que de facto se veem também mais condicionadas e vulneráveis a este tipo de situação. Também regiões onde há menos capacidade de reação à catástrofe e até de prevenção, não é? De maneira que estas questões não ocorram. Bom, começo desde já também por agradecer
o painel. Temos connosco para discutir estas questões Francisco Ferreira, Presidente da Associação Zero, Inês Carreirinho, Coordenadora Jurídica do Conselho Português para os Refugiados, Sónia Pereira, Presidente do Alto Comissariado para as Migrações. Agradeço muito também a vossa disponibilidade e participação. E eu começo precisamente por dirigir uma pergunta à Sónia, no sentido em que, precisamente constatando-se, não é, que de facto são estas populações mais desfavorecidas, estas regiões mais pobres, mais frágeis do ponto de vista económico e social, aquelas que mais sofrem também os efeitos das alterações climáticas. Esta questão tem levado a que nos últimos tempos, não é, muitas vozes discordem sobre esta questão de intitularmos aqui o termo de refugiados climáticos, não é? Portanto, argumentando que, de facto, a causa estrutural está destas migrações não está propriamente na crise ambiental, embora a crise ambiental seja aqui, venha aqui agudizar e exponenciar este problema. E, portanto, Sónia, como é que vê como é que vê esta questão? Podemos ou não falar ou devemos ou não falar de refugiados climáticos, e em que medida é que este tipo de refugiados e de migrações, de movimentos migratórios, se distingue daquilo que são os movimentos migratórios devido a outro tipo de conflitos e de problemas? Muito obrigada e boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer este convite e a oportunidade de estar aqui convosco a contribuir também para este debate. Efetivamente, a questão das alterações climáticas é fundamental na nossa contemporaneidade. E só para enquadrar, o Alto Comissariado para as Migrações é um instituto público que desenvolve a sua atividade no âmbito das políticas públicas em matéria de migrações, incluindo também, por exemplo, os programas de acolhimento de refugiados requerentes ou beneficiários de proteção internacional ao abrigo de compromissos assumidos por Portugal, quer no âmbito da recolocação, quer no âmbito da reinstalação, e intervém no âmbito da integração de migrantes e de pessoas que se encontram em Portugal ao abrigo da proteção internacional. E nesse sentido faz muito sentido para nós podermos também contribuir para este debate. As alterações climáticas, os desastres naturais são cada vez mais intensos, como sabemos, assim como a degradação ambiental, e é importante, de facto, refletirmos sobre o impacto que estas alterações têm nos movimentos migratórios e nos próprios processos migratórios que estão associados à deslocação de pessoas e que são cada vez mais visíveis e, de alguma forma, inevitáveis em todas as regiões do mundo. São sempre deslocações de população, são sempre fenómenos migratórios, e é importante não esquecer que a mobilidade humana está historicamente bastante ligada a tudo o que tem a ver com as transformações no meio ambiente. No entanto, a questão do nível de emergência climática a que assistimos atualmente convoca-nos também para considerar mais seriamente exatamente o que é que está a acontecer e quais são as consequências. E o entendimento de que estes processos migratórios podem implicar efetivamente questões que estão associadas ao conceito de refúgio, de refugiados, remete para a necessidade de proteção. No entanto, é muitas vezes difícil fazer este enquadramento de forma restrita, e essa categorização não é nem sempre, não é fácil. No entanto, remete para a necessidade de proteção, e colocar a ênfase no refugiado climático, do ponto de vista político, remete para essa necessidade de proteger as pessoas que são forçadas por motivos climáticos a deslocarem-se. O Banco Mundial estima que, se nada for feito em matéria de clima e desenvolvimento até 2050, e apenas devido aos impactos das alterações climáticas, é expectável que mais de 143 milhões de pessoas tenham que deslocar-se
na África subsaariana, Ásia do Sul ou América Latina. No entanto, também é importante aqui recordar que é muito provável que a maioria destas deslocações ocorra entre países do Sul e não Sul-Norte. E muitas vezes dentro dos seus próprios países, o que coloca uma pressão ainda maior em países cujas condições estruturais podem ser já frágeis. E aqui recordar que no que diz respeito aos deslocados forçados no mundo, e de acordo com o relatório mais recente do Acnur, e mantendo a tendência habitual, a maioria dos deslocados forçados no mundo são deslocados internos, são 48 dos 82 milhões que vêm mencionados no relatório da Acnur. E talvez deixaria por aqui agora este meu primeiro comentário. Obrigada. Obrigada. Isso leva-me, desde logo, para uma segunda questão que eu se calhar dirijo a Inês Carreirinho, que é outra das questões críticas e precisamente relacionada com o termo, não é, de refugiado climático. É outro dos aspectos críticos que tem sido objeto de debate internacional, é precisamente o facto deste tipo de refugiados não gozarem do mesmo tipo de proteção ou de não gozarem propriamente de direitos e uma proteção jurídica, quando na verdade são em número crescente, não é? Portanto, é um problema crescente. E, portanto, tem vindo a ser refletida a nível internacional esta necessidade de garantir proteção e de garantir, portanto, do ponto de vista do direito internacional, esses níveis de proteção. O que é que tem vindo a ser feito, o que é que tem vindo a ser debatido, qual é que é o estado da arte em termos ao nível desta discussão? Boa tarde, muito obrigada em primeiro lugar pelo convite que foi dirigido ao CPR, é também para nós um gosto participar nesta iniciativa. Efetivamente, nós começamos, eu acho que esse é o ponto de partida ideal para a discussão, porque a expressão refugiados climáticos ou refugiados ambientais acaba por ser muito prática do ponto de vista da economia comunicacional, mas do ponto de vista normativo e jurídico, que é aquele também relativamente ao qual eu posso dar um contributo mais significativo, efetivamente é um conceito que não existe no direito internacional, não existe no direito regional, nem no ordenamento jurídico nacional. E, de resto, não existe sequer uma terminologia muito uniformizada para abarcar o conjunto de fenómenos e a tipologia de deslocações que podemos estar a abarcar neste conceito. E isso é revelador, decorre desde logo do facto da Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados não abarcar necessariamente situações em que o fenómeno ambiental ou as causas ambientais sejam exclusivamente o motivo que força a pessoa a deixar o seu país, e decorre também do desenvolvimento que tem acontecido no domínio jurídico. Isto não é tão verdade noutras regiões do mundo, como por exemplo no ordenamento regional das Américas ou no ordenamento regional africano, em que a definição de refugiado foi expandida por instrumentos regionais para abarcar-se e abarca situações, ou pode abarcar situações deste tipo. Não é tanto o caso, por exemplo, da região europeia. E isto também está relacionado com um dos aspectos que a doutora Sónia Pereira acaba de referir, relativo ao facto de muitas das pessoas que são forçadas a deslocar-se em virtude de fenómenos ambientais ou climáticos, permanecerem dentro das fronteiras do seu próprio país. E desde logo, do ponto de vista da definição internacional de refugiado, que é também depois refletida no nosso ordenamento jurídico, alguém que permanece dentro do seu país de origem não é um refugiado. Nós podemos, obviamente, depois olhar para isto de uma forma mais abrangente e que me parece importante, que é pensar nas diferentes dimensões ou nas diferentes formas em que estes dois fenómenos se podem cruzar. Não só ser o fenómeno ambiental a causa direta da deslocação, mas servir aqui como um multiplicador de riscos e de discriminações e de desigualdades e vulnerabilidades pré-existentes, que é um facto claro das informações que podemos, de que dispomos nesta fase, mas também
do ponto de vista de haver situações em que um fenómeno ambiental efetivamente pode estar relacionado a uma discriminação com base na raça, na nacionalidade, nas opiniões políticas, ou na pertença a um determinado grupo social ou a um determinado grupo étnico, que são previstas pela definição internacional de refugiado. Um exemplo clássico serão os ativistas pela defesa do ambiente, que são perseguidos ou podem ser alvo de violações de direitos humanos no país de origem, ou, por exemplo, situações em que alguém não consegue aceder à assistência humanitária após um desastre ambiental por virtude da sua origem étnica, por exemplo. E, portanto, há situações que são efetivamente abarcadas pela definição internacional do refugiado, há outras que eventualmente carecerão de uma regulação especial, e eu acho que esse é o grande desafio que se coloca no primeiro momento, é lidar com esta lacuna do ponto de vista regulatório que ainda temos e que é fundamental, mas também é fundamental perceber exatamente qual é o fenómeno a que vamos dar resposta para podermos responder às necessidades efetivas das pessoas que se deslocam por estes motivos e não estar a dar uma resposta que pode não ser a mais adequada desse ponto de vista. Mas tem sido já não só matéria de discussão, como tem havido alguns avanços nessa matéria, até porque parece-me que, sendo este um fenómeno crescente, não é? Portanto, que tem vindo a ganhar expressão nas últimas décadas, nos últimos anos, sobretudo, do ponto de vista internacional, têm sido dadas atenções, de facto, no sentido de vir a ser trabalhada legislação, ou pelo menos ao nível do direito internacional, normas que venham dar resposta a este tipo de refugiados, ou ainda não estamos aí? Um caminho. Nós temos tido alguns avanços, por exemplo, na área da proteção dos direitos humanos, em que começamos a incorporar esta realidade também nessa perspectiva de proteção, porque existem outras formas de proteger as pessoas, para além do direito dos refugiados considerado de forma específica. Um exemplo recente foi a decisão do Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas, no caso Tate Iota contra a Nova Zelândia, em que efetivamente pela primeira vez o Comitê se debruçou sobre um caso em que era analisada a potencial existência de um risco para a vida, portanto, ao abrigo do artigo 6º do Pacto Internacional para os Direitos Civis e Políticos, em virtude de condições ambientais muito específicas em Kiribati, e no qual o Comitê, não reconhecendo no caso concreto a existência de factos que consubstanciem um risco no presente, abre a porta para a consideração deste tipo de elementos e deste tipo de situações, e no caso elas são bastante paradigmáticas, até porque naquela zona específica do mundo os problemas, o impacto de todas as questões ambientais é bastante significativo, está relacionado com a subida do nível das águas do mar, a inexistência de água potável, a inexistência de espaço e a sobrepopulação de pequenas zonas geográficas, e portanto o Comitê vem abrir a porta para reconhecer esse tipo e dar acolhimento a esse tipo de situações. Ainda assim percebe-se que é uma matéria do ponto de vista normativo subdesenvolvida. O Comitê não está a legislar, está a interpretar normas que existem e a dar-lhes um significado com base nas situações específicas que vão surgindo, mas é um caminho ainda longo a percorrer, diria eu, especialmente do ponto de vista da regulação internacional, e eu acho que este é um daqueles domínios em que efetivamente será precisa uma cooperação internacional bastante alargada para conseguir dar uma resposta adequada aos desafios regulatórios que se colocam. Obrigada. Bom, tentando agora passar aqui também o debate e ao Francisco Ferreira, um dos aspectos, como já foi aqui focado, de facto, são as vulnerabilidades destas populações em países em desenvolvimento, não é? E, portanto, as vulnerabilidades destes territórios e a incapacidade também não só de reagir
a este desastres, não é? Portanto, a catástrofes, a cenários de catástrofe, mas também de preparar a resiliência destes territórios. E, portanto, eu diria que um dos desafios, para além, obviamente, do desafio mundial, não é? De mitigar as próprias alterações climáticas e até, como aqui se focou, de dar a resposta direta e imediata, não é, às populações refugiadas, seja a nível de cooperação internacional, é também, e eu diria que esta também seria uma matéria de cooperação internacional, é a forma como podemos reduzir desde logo o risco deste tipo de deslocações, não é? Portanto, como é que seja do lado das agências internacionais, seja do lado dos países mais desenvolvidos, como é que se pode contribuir, não é? Que contributo é que podemos dar no sentido de mitigar, de reduzir precisamente o risco de deslocação deste tipo de populações. Portanto, como é que podemos, de alguma maneira, preparar terreno a nível preventivo para mitigar este tipo de situações? Muito boa tarde. Agradecer também o convite que me foi feito em nome da Zero para intervir. E vamos lá ver. Efetivamente, à escala das Nações Unidas, esse cuidado tem vindo a ter lugar, não é? Só que, quando nós falamos de alterações climáticas, nós falamos sempre de duas componentes. Uma componente que é absolutamente crucial, que é a mitigação, ou seja, a redução das emissões de gases com efeito estufa. Portanto, no fundo é nós pensarmos como é que podemos e devemos resolver o problema do aquecimento global e, portanto, todas as ações nesse contexto são as mais relevantes, mas, ao mesmo tempo, é entendido que nós já estamos, neste momento, a sofrer as consequências das alterações climáticas. Sabemos que há aqui um patamar de escala em que, se o aquecimento for até 1,5 graus Celsius em relação à era pré-industrial, as consequências serão significativas, mas não dramáticas. Se formos acima de 1,5 graus de aquecimento, aí nós temos realmente como que um salto grande em termos da magnitude dessas consequências. E, portanto, nós falamos daquilo que é a adaptação, ou seja, nós neste momento, com as consequências que já temos e que teremos no futuro, nós temos que lidar com ambos os problemas, reduzir as emissões, e sempre houve aqui uma ideia de fazê-lo de forma diferenciada de acordo com as responsabilidades e, portanto, eu não tenho o mesmo grau de exigência junto de um país em desenvolvimento, em África, ou no Sudeste Asiático, ou na América Central, ou do Sul, quer dizer, comparativamente com um país desenvolvido, onde a capacidade de lidar com essas consequências é muito maior. E o Acordo de Paris é talvez aqui o melhor argumento à escala internacional desta intervenção. Porquê? Porque o Acordo de Paris prevê um financiamento de 100 mil milhões de dólares por ano, a começar em 2020, portanto já o ano passado, e a ser providenciado pelos países desenvolvidos, precisamente para ser aplicado nestas duas vertentes. E portanto, como forma de prevenir precisamente a existência de migrantes ou refugiados climáticos, de acordo com a terminologia mais normativa ou menos normativa que queiramos utilizar. Mas depois ainda uma outra questão. Dentro do Acordo de Paris, para além da questão do financiamento, há a questão das perdas e danos, que também é extremamente importante, porque muitos países em desenvolvimento queixaram-se que estavam a sofrer catástrofes climáticas por causa da ação dos países desenvolvidos, ou seja, por causa da queima excessiva de combustíveis fósseis
principalmente dos países desenvolvidos, e, portanto, deveriam ser eles, países desenvolvidos, a pagar a fatura dos furacões, ou da perda de produtividade agrícola, ou daquilo que acaba por ser a consequência climática em cada um dos países. E este mecanismo chamado de perdas e danos, como disse, tem sido dos mais controversos no quadro das Nações Unidas em termos de regulamentação, porque ele começou, aliás, a ser discutido há já um conjunto grande de anos, onde a ideia é criar um seguro para, efetivamente, estes países terem financiamento direto para garantir que esta componente mais humana das consequências das alterações climáticas possa ter uma resposta célere e imediata. Há aqui um ou outro ponto que eu gostaria também de levantar, é que nós cada vez temos mais informação credível, científica, que nos diz qual é a responsabilidade das alterações climáticas em relação a cada um dos fatores decisivos para a destruição de um determinado território, ou para quase definir o peso que o clima acaba por ter na origem de movimentos migratórios. Claro que, e essa é a grande questão, não é? Que fica sempre em aberto, que é o que é que, no momento em que eu tiver migrantes climáticos, quer dizer, eu arrisco-me a usar o argumento do clima de forma discricionária e quando, no fundo, a situação é sempre mais complexa. Mas o que é facto é que eu, se tenho situações mais difíceis de efetivamente fazer essa avaliação, há outros casos onde não há dúvidas. E eu ficava por aqui, uma ilha no Pacífico, com a subida do nível do mar, em que essa ilha está pura e simplesmente a ficar inundada, e em que não há dúvidas que tem a ver com a expansão térmica dos oceanos e o degelo, e, portanto, tem diretamente a ver com o clima, em que, inclusive, as pessoas que lá vivem nessa ilha não têm propriamente grandes problemas do ponto de vista da sua qualidade de vida, do seu bem-estar, do providenciar de alimentos. Ou seja, não são pessoas que estivessem em pobreza extrema ou numa situação que motivasse a migração, mas sim, pura e simplesmente porque o território desapareceu. Eu começo a ter, como estava a dizer, critérios e evidências e argumentação para identificar os casos onde legitimamente eu poderei falar de migrações totalmente ou decisivamente associadas às alterações climáticas. Muito obrigada. Relativamente a esse mecanismo que falava de perdas e danos, no fundo trata-se de um mecanismo que, segundo entendo, tenta implementar um bocadinho aquele princípio do poluidor-pagador, portanto, no sentido em que, de facto, se discute que são precisamente as populações que menos contribuem para a pegada carbónica, não é? Aquelas que, no fundo vêm a sofrer mais os preços os preços duros e elevados desta crise climática e, portanto, no fundo, encontrar mecanismos de compensação para dar resposta a isso. Faço uma boa leitura deste mecanismo. É precisamente esse o problema político para este mecanismo ter levado tanto tempo à discussão. É porque a partir do momento em que ele fosse aceite, facilmente haveria esta correspondência mais direta
entre os poluidores e aqueles que sofrem com a poluição. É algo que qualquer, eu diria, cientista, político reconhece. O cientista pode dizer publicamente, mas o político é mais complicado, porque a partir do momento em que um país diz, sim senhor, nós somos responsáveis, bem, está aberta a caixa de Pandora, porque a partir do momento em que assume essa responsabilidade, depois é preciso discutir quão responsável é que é ou não. Ou seja, onde é que eu quero chegar? A questão deste mecanismo das perdas e danos e da contribuição financeira é assumido, penso eu, por todos os países, como, nomeadamente pelos países desenvolvidos, não é? Como algo que tem sentido, mas o problema depois está nos detalhes em relação à relação causa e efeito entre essa contribuição, a consequência e depois o pagamento dos efeitos. E, portanto, e foi por isso que nunca houve um acordo claro nesta matéria, e por isso é que se remete para um mecanismo indireto, que é esta lógica de um seguro que permite que os países desenvolvidos irão, no fundo, assegurar, mas que é um mecanismo diluído, onde eu não digo que o país A tem a cota de responsabilidade X sobre o evento Y que aconteceu e que causou determinados danos. Portanto, eu diria que a lógica é essa, é um princípio de responsabilização na linha do poluidor-pagador, mas o que é facto é que também esse próprio mecanismo do poluidor-pagador tem sempre uma tradução económica que não é direta, não é? Nós sabemos que uma determinada poluição pode levar a uma morte prematura, quer dizer, e o valor da vida é sempre algo que está convencionado por uma seguradora, mas que é obviamente algo discutível, ou os danos dos ecossistemas, portanto, portanto a questão é mesmo essa, o princípio é esse, a lógica é efetivamente essa, os detalhes tiveram que sofrer aqui um processo de negociação porque essa relação, mesmo do ponto de vista científico, entre um evento meteorológico extremo ou uma seca extrema e a responsabilidade de quem tem, porque ainda por cima é um evento agravado, portanto é um evento que poderia acontecer naturalmente, só que tem uma probabilidade, uma extensão, uma intensidade agravadas, aí torna a coisa mais complicada. Ok. Falou das questões do financiamento, portanto, necessariamente associadas também a este seguro, não é? A Inês também nos falou das questões da regulação. Só interromper que uma das questões cruciais é que estes 100 mil milhões de dólares, nomeadamente através do chamado Fundo Verde Climático, ou Fundo Climático Verde, o que é facto é que este fundo anual tem neste momento garantidos 25% do total que deveria ter. Portanto, logo aí também ficamos com uma ideia de quão aquém é que estamos daquilo que o Acordo de Paris defendia como necessário. Eu acho que é importante esta nota. Mas a minha questão é, será suficiente a questão ainda que chegássemos aos níveis que se esperariam ou que se gostariam, será a questão do financiamento suficiente? Até que nível? Não, a questão, por um lado, da sensibilização, não é? Da sensibilização das populações, dos atores locais, por um lado, e por outro, intervenções diretas, porque falou especificamente da questão da adaptação, não é? Portanto, incorporarmos mecanismos de adaptação nestes territórios, que me parece, eu julgo que os países desenvolvidos, não é? No contexto europeu, as questões da adaptação estão claramente na ordem do dia, não é? E têm vindo a ser desenvolvidos esforços e cada vez mais esforços à escala local, não é? Para implementar medidas de adaptação nos territórios, não é? E até que ponto é possível, do ponto de vista da cooperação internacional, levar estes ensinamentos, levar este tipo de intervenções
locais também para estes territórios e para estas populações e para estes atores que estão, de facto, no terreno. Eu estou-me a centrar um bocadinho, mas depois já passarei também a palavra às restantes oradoras, mas já agora para fecharmos aqui este... Esse elemento é fundamental. Aliás, durante a presidência portuguesa, a Comissão apresentou a Estratégia Europeia para as Alterações Climáticas, para a adaptação às alterações climáticas, que, aliás, fez parte agora das conclusões do Conselho de Ministros do Ambiente, que teve lugar há quase 15 dias atrás. Há aqui um aspecto que me parece fundamental, que é realmente os países perceberem quão determinante é que é este financiamento e este apoio e esta intervenção para a fixação de populações que evite, obviamente, as migrações também associadas ao clima. Um dos exemplos melhor reconhecidos não durante a administração do Presidente Trump, mas já durante a administração do Presidente Biden, onde ele diz, e é uma situação muito conhecida, que aquilo que se passa em grande parte entre a Guatemala e depois o México e a migração para os Estados Unidos acaba por ser uma consequência de secas absolutamente excepcionais que retiraram toda a capacidade de produção agrícola de vários territórios, nomeadamente a Guatemala. Portanto, a questão aqui que se coloca é que este apoio tenha que ser muito mais expedito e efetivo, e é aí que também há dificuldades do ponto de vista da sua implementação, porque muitos países sentem que o dinheiro não chega onde deveria chegar, ou pelo menos põem-no em dúvida e, portanto, obviamente acabam por não facilitar que este Fundo Verde do Clima tenha os montantes que seriam desejáveis, mas, portanto, há realmente aqui do ponto de vista da adaptação uma necessidade absoluta, porque na maior parte são países que não têm emissões sequer em jogo. Estou-me a lembrar até de países que fazem parte da CPLP, o caso, por exemplo, São Tomé e Príncipe, à escala mundial, o país que tem a menor pegada ecológica per capita. É um país, no entanto, que está também já a começar a ver o nível do mar a subir. É um país que vai requerer, portanto, medidas de adaptação. Não é um país com uma população muito grande, mas que merece essa intervenção. E, portanto, há aqui que realmente ter a coragem política e conseguir chegar a acordos para garantir que eu evito aquilo que acaba por ser uma realidade crescente, como se falou, de migrantes climáticos, sendo que o clima está realmente a ganhar aqui um peso maior como motivação. Obrigada. Pegando também nesta questão das dificuldades, não é, ao nível da implementação destas medidas, e porque não podemos hoje passar por cima daquilo que é o contexto pandémico em que vivemos, eu pergunto à Sónia, agora neste caso, até que ponto, de facto, a pandemia, não é, e a crise, esta crise iminente que vivemos, que, penso eu, veio colocar o dedo na ferida relativamente também às próprias fronteiras de soberania dos Estados, não é? E àquilo que são a proteção, não é? Endereçada às suas próprias populações, portanto, veio reforçar esse sentido de fronteira e de soberania dos Estados, penso eu, enfim, não sei se partilha desta perspectiva, mas até que ponto, não é, este contexto em particular em que vivemos não veio também
dificultar, não é? Criar ainda mais obstáculos ou obstaculizar ainda mais a resposta a nível internacional a este tipo de migrações. Eu bem sei que nos referiu que são essencialmente, este tipo de deslocações são essencialmente deslocações internas, portanto, dentro dos países e muito em particular nos países do Sul, como referiu, mas também portanto, a tendência, penso eu, é de que esse fenómeno se venha a transformar. Portanto, as tendências é para que, de facto, mais do que deslocações internas, elas se comecem a converter também em deslocações entre países. E, portanto, até que ponto também este contexto de pandemia, não é? E este reforço, esta rigidez a que assistimos do ponto de vista da maneira como vemos as fronteiras de soberania dos Estados, não vem também obstaculizar a resposta internacional a este problema? Em primeiro lugar, parece-me que é preciso recentrar aqui um bocadinho este debate. A questão é climática. As alterações climáticas são uma realidade com que nos confrontamos e isso tem impactos a vários níveis nas nossas sociedades. E como não poderia deixar de ser, tem impacto naquele que é a dinâmica migratória a nível global, que faz parte historicamente de toda a nossa evolução, quer a nível mundial, quer a nível do nosso crescimento e do desenvolvimento de vários Estados-nação. Relativamente ao reforço da soberania nacional, não entendi bem o que quis dizer. Se quiser depois elaborar um pouco o que é que pretendeu dizer com isso. Aquilo que nós vimos foi efetivamente a necessidade de fechar fronteiras e de restringir a mobilidade devido à propagação de um vírus altamente contagioso e que se identificou como uma forma de contenção, a contenção efetiva física das pessoas, e isso alterou o nosso padrão de mobilidade, aquele padrão de mobilidade a que já nos estávamos a habituar a viver. Com mais impacto em alguns países e menos impacto noutros, não é? Porque as desigualdades a nível mundial também implicam que essa capacidade de proteção que países como o nosso conseguiram adotar é também um privilégio, essa capacidade de se protegerem fisicamente perante um vírus como aquele que enfrentamos atualmente. Portanto, o pressuposto desta questão é: estamos confrontados com alterações climáticas que revelam e têm consequências a nível mundial preocupante, que isso se interliga com questões de migrações, saúde, proteção de direitos humanos, paz, conflitos, e é nesta multiplicidade de efeitos que nós devemos também analisar o efeito das alterações climáticas e as suas causas. Não existe um modelo e a migração não tem aqui nenhum papel especial. É como as outras áreas que são impactadas naturalmente pelas alterações climáticas. E, por exemplo, a Organização Internacional para as Migrações tem desenvolvido esta questão, esta forma de entender a migração, o ambiente, as alterações climáticas, também a necessidade de proteção, e como aqui também já foi dito, o estatuto de refugiado também já é em si um privilégio, é a capacidade de que outro Estado possa oferecer proteção, e isso só é possível para quem se consegue efetivamente deslocar para outro Estado que tem a capacidade de oferecer essa proteção. Quem, por razões diversas, apenas consegue deslocar-se internamente, não tem essa possibilidade de vir a ser protegido por outro Estado. No âmbito da proteção internacional, a possibilidade de fazer regressar ou não a pessoa que procura proteção internacional ao seu país de origem pode também ter aqui um impacto. Se as pessoas que conseguem deslocar-se para outro Estado conseguirem provar que já não conseguem regressar ao seu país de origem ou à sua região de origem, porque aí não conseguem encontrar proteção, isso pode ser um fator determinante para que essas pessoas possam vir a ter proteção num outro Estado. E isso é um elemento importante.
E temos que situar todo este debate, obviamente, naquilo que são os objetivos de desenvolvimento sustentável a nível global. E este trabalho que tem sido desenvolvido pela Organização Internacional para as Migrações, por exemplo, no âmbito de uma iniciativa que é o Diálogo Internacional sobre a Migração, vem reforçar precisamente a necessidade de que este tema seja abordado da perspectiva da cooperação internacional. É necessário que estes esforços ocorram a nível global. É necessário reforçar a resiliência das várias comunidades, em especial em zonas onde o impacto das alterações climáticas é mais visível e que têm como uma das consequências o movimento forçado da população ou o movimento necessário de população dessas comunidades. E é importante focar a atenção nesses territórios, de que forma é que se podem desenvolver respostas nessas comunidades para que aí consigam desenvolver o seu modo de vida e continuarem a crescer e a desenvolver condições daquele território na perspectiva de proteção de direitos humanos e face àquilo que nós atualmente já conhecemos, que são os impactos da degradação ambiental e de várias formas de exploração do meio ambiente, e nomeadamente, como aqui já foi dito, para alimentar muitos dos padrões de consumo que nem sequer são daqueles países, são dos países do norte. As migrações surgirão necessariamente associadas ou não a esses processos de desenvolvimento, nomeadamente daqueles esforços que se façam para travar ou alterar os impactos climáticos. O Acordo de Paris, que aqui já foi mencionado, é fundamental, assim como todos os processos que, de forma global, os países que nós conhecemos, da nossa realidade próxima, possam desenvolver no sentido da descarbonização. No que diz respeito à área das migrações em concreto, e onde esta questão também não está esquecida, existe um instrumento aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Pacto Global para as Migrações Seguras, Ordenadas e Regulares, que vai ao encontro da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que considera também essas questões como uma entre várias que devem ser abordadas quando pensamos na forma de construir a mobilidade e as migrações a nível global, com estes pressupostos seguras, ordenadas e regulares, que permitam que ela aconteça, mas de forma segura para as pessoas envolvidas, mas também para os Estados que são receptores ou que enviam migrantes e que faz parte do nosso funcionamento natural. Um dos impactos da pandemia foi precisamente a dificuldade que muitos países enfrentaram de recrutar a mão de obra de que necessitam para alimentar atividades cruciais das suas economias, nomeadamente na agricultura, mas não só. E o travão que a pandemia trouxe à mobilidade teve um forte impacto, tanto que alguns Estados tiveram que adotar medidas excepcionais que permitissem esse recrutamento, mesmo em tempos de pandemia, sob pena dessas atividades económicas terem que ser travadas. Assim como também todos os Estados, e o nosso é um dos exemplos, entendeu que devia proteger todos os direitos das pessoas que estão em seu território nacional, independentemente de serem migrantes ou não migrantes e do estado em que se encontravam. E reforçou as medidas de proteção também para aqueles que ainda não tinham a sua situação regularizada, seja por via da migração, seja por via do pedido de proteção internacional e que tinham pedidos pendentes para poderem, precisamente no momento de crise, como a que vivemos, terem acesso aos direitos necessários para a sua proteção no nosso país. E essa consciência de que é dever de um governo proteger as pessoas que estão no seu território, independentemente da sua origem, e também envolve, por exemplo, o acesso à vacinação, envolve tudo o que tem a ver com medidas de saúde pública, como tem sido a abordagem em Portugal, é fundamental. Já agora aproveito também precisamente para perguntar do ponto de vista do nosso contexto, não é? Portanto, em Portugal, como é que o nosso país, em termos de políticas públicas e de medidas, tem visto e equacionado e sendo, sobretudo, um território e um Estado receptor, não é, de refugiados, como é que tem vindo a equacionar, em particular, esta questão dos fluxos migratórios e dos refugiados climáticos?
há medidas, há políticas específicas orientadas para estes refugiados, tem havido debate e tem-se equacionado em particular esta questão, e também ao nível da União Europeia, não é? No contexto da União Europeia. A nível nacional, o nosso plano nacional que implementa o Pacto Global para as Migrações Seguras, Ordenadas e Regulares, refere, por exemplo, que devem ser fomentadas as parcerias com países de origem e trânsito que permitam enfrentar as causas que estão na origem das migrações. E um dos fatores que podem ser identificados no âmbito desta colaboração tem a ver com as alterações climáticas. A legislação portuguesa proporciona proteção a pessoas que deixaram o seu país ou local de origem, também por razões relacionadas com o ambiente. Os cidadãos estrangeiros ou apátridas em Portugal têm um quadro legal que lhes permite adquirirem um título de residência por razões humanitárias. Obviamente, a avaliação é sempre feita caso a caso, mas o nosso país não atribui proteção apenas com base no Estatuto de Refugiado da Convenção de Genebra. Também atribui proteção internacional por razões humanitárias. E aí poderão ser considerados casos de pessoas que, no seu pedido de proteção, invocam questões climáticas ou questões relacionadas com alguma destas áreas. Obrigada. Inês, se calhar dirijo-lhe a mesma pergunta na perspectiva do Conselho Português para os Refugiados, não é? Como é que Portugal, no contexto da União Europeia, tem vindo a equacionar esta questão e a participar nesta cooperação internacional e a preparar-se também para este fenómeno? E que aí a resposta da doutora Sónia Pereira é mais qualificada do que a minha, porque o CPR é uma organização não governamental e, portanto, o seu papel nessas discussões não é necessariamente ou não é de representação do Estado e, portanto, não estaremos na minha oposição para detalhar esses pontos de vista do Estado português, até porque, para além disso, a intervenção do CPR se dá ao nível do sistema de asilo, portanto, do sistema de proteção internacional e não, por exemplo, já da autorização de residência por razões humanitárias que a doutora Sónia referia, que é concedida ou está prevista na lei de imigração. E, portanto, há um pouco também mais específico. Eu acho que, de resto, aquilo que é mais importante é que nós às vezes, e é normal que o façamos, limitamos-nos um pouco a situações em que claramente há um evento climático ou um evento ambiental e há deslocação por causa disso. Mas eu gostaria de enfatizar que há outras situações em que este tipo de eventos podem ter um peso bastante grande na decisão ou na saída do país de origem, inclusivamente para o exterior, e em que ele é um componente, e portanto eu acho que temos que entender também as deslocações como sendo multidimensionais e multicausais. O impacto, por exemplo, de uma seca ou de cheias numa situação de conflito vai agravar uma situação que já existe e que pode ter cabimento ao abrigo também do Estatuto de Refugiado e da proteção subsidiária que também está prevista na lei portuguesa, e é um fator a ter em conta. O impacto de medidas de resposta que tenham natureza discriminatória é um elemento a ter em conta, e portanto eu acho que é preciso também fazer esse zoom out, e percebermos que de facto as duas dimensões podem tocar-se de diferentes formas e que elas têm que ser entendidas desse ponto de vista. Geralmente ninguém se desloca só com base num motivo muito específico. Há uma combinação de fatores que determina a decisão, que determina o seu momento, que determina todo o processo envolvido, e eu acho que essa ideia é também fundamental para podermos aproveitar os institutos jurídicos que temos e que existem
da forma mais ampla possível para dar resposta às situações às quais devem dar resposta. Porque sim, é importante pensarmos em quais é que devem ser as respostas regulatórias para situações que ainda não estão devidamente abarcadas pelas normas que temos, tanto ao nível internacional, regional como nacional, mas também é fundamental que olhemos para os institutos que temos à nossa disposição neste momento e que que todos os agentes envolvidos na sua aplicação tirem proveito deles e garantam que eles efetivamente são usados da forma mais adequada e tendo em conta também aquilo que é a progressão do nosso entendimento. Eu referi há pouco a Convenção de Genebra de 51, obviamente a interpretação deste instrumento é evolutiva e há preocupações que nós hoje enquadramos no Instituto do Estatuto de Refugiado previsto na Convenção, que são resultado dessa interpretação que incorpora também os desenvolvimentos noutras áreas jurídicas e não jurídicas, mas de um ponto de vista jurídico, por exemplo, do ponto de vista da proteção do direito internacional dos direitos humanos, em que vamos proteger determinados grupos que não estão expressamente mencionados na Convenção através de uma cláusula específica, mas, por exemplo, hoje percebe-se que o género e aceita-se transversalmente que o género pode ser um elemento do estatuto civil ou político do indivíduo que impacta ou que causa, que está na origem da perseguição e ele tem relevância para a interpretação da Convenção. E, portanto, utilizar os recursos que também temos, sem prejuízo das discussões sobre o que devemos vir a ter, parece-me uma prioridade fundamental. Mas esses recursos que temos, consegue desenvolver um pouco mais essa matéria, portanto, que recursos exatamente é que temos à nossa disposição e como é que os podemos pôr em prática? Bom, eu diria que o primeiro é efetivamente o Estatuto de Refugiado e a ação internacional no ponto de vista do asilo, que inclui não só o Estatuto de Refugiado, mas também a proteção subsidiária, que é um instituto complementar criado a nível da União Europeia e que pretende dar resposta a algumas situações, como, por exemplo, situações de conflito generalizado, que não estão necessariamente enquadradas no Estatuto de Refugiado em sentido restrito, mas que é hoje reconhecido que merecem proteção. E há, efetivamente, situações em que questões climáticas, questões ambientais, podem ter um impacto na deslocação forçada, apesar de não ser a sua única causa, ou a sua causa exclusiva. Por exemplo, se alguém está no seu país de origem, pré-existe uma discriminação em função do grupo étnico a que pertence concretamente, e depois há um episódio, um desastre, uma catástrofe ambiental, e estas pessoas deste grupo específico não têm acesso à assistência humanitária. Neste tipo de situações, há um contexto discriminatório que também tem de ser tido em conta na análise. A resposta nem é o Estatuto de Refugiado vai abarcar todas as situações em que uma pessoa se desloca sem que isso tenha sido uma decisão totalmente voluntária, mas também não dá resposta a todas, mas também não deixa de dar resposta a algumas delas. E depois também pôr a funcionar e ter a consciência de que existe uma proteção de direitos humanos que também pode acautelar algumas destas situações. Mas, mais uma vez, estamos a falar de uma dimensão que ainda hoje é relativamente pequena, porque muitas vezes vamos estar a falar de fenómenos que se restringem ao território do país da nacionalidade, situação em que não há uma intervenção internacional protetiva, a não ser que haja uma falha na proteção prestada pelo Estado da nacionalidade. Estamos a falar de situações que ainda têm uma abrangência relativamente volátil, portanto estamos também a perceber exatamente quais são os níveis de gravidade, de severidade, até que ponto é que medidas de mitigação de impactos também podem contribuir ou não para que o Estado consiga dar uma resposta a determinado tipo de situações. E de um outro ponto de vista, estamos muitas vezes também a falar de situações que se desenvolvem ao longo do tempo e que se vão agravando ao longo do tempo. Há pouco falávamos sobre as ilhas que
que estão em risco sério de desaparecer, de vir a desaparecer, mas antes de efetivamente desaparecerem, há uma série de consequências que se vão verificando na população e que podem impactar mais uns que outros. E eu aí acho que o conceito de vulnerabilidade é também uma chave muito importante para analisar estes problemas, porque nós, por vezes, e fizemos isso também um pouco com a pandemia, temos a sensação que determinados acontecimentos são muito democráticos, mas efetivamente eles não são e impactam alguns grupos de forma desproporcionada quando comparado com outros. E isso também é fundamental quando pensamos na proteção que temos de dar e nas respostas que temos de dar a este tipo de situações. Obrigada. Francisco, passo agora para si, também nesta ótica do papel da União Europeia, Portugal em particular, mas agora focando em especial a União Europeia, que no contexto das suas políticas, dos seus instrumentos vários de política e até de doutrina, não é? Tem de facto colocado o dedo na ferida nesta questão da sustentabilidade e da necessidade de termos aqui instrumentos e políticas dirigidas para não só mitigar, mas também promover uma adaptação às alterações climáticas. Temos o European Green Deal, não é? Em cima da mesa. Como é que, de facto, qual é o papel da União Europeia, como é que esse papel da União Europeia a nível global, a nível internacional pode também ser no fundo ampliado, não é? Não só no contexto da Europa, mas também a nível internacional, e qual é que é a sua perspectiva face a esta questão? Bem, a Europa realmente tem tido sempre aqui um papel de liderança no que respeita às políticas na área das alterações climáticas. Portanto, nós não somos, eu diria também que o nosso peso como União Europeia à escala mundial já não é o que era, pela simples razão de que a nossa fração de emissões à escala global é, neste momento, infelizmente, bem mais diminuta do que era. Portanto, claro que se olharmos para as responsabilidades históricas, porque são essas que são verdadeiramente válidas, a Europa tem aqui um peso bastante grande, mas atualmente, quer dizer, a liderança está com a China, de seguida depois dos Estados Unidos, e a Europa, mesmo como grupo, vem cá mais para baixo na seriação das emissões à escala global. Agora, há aqui vários aspectos que me parecem importantes. Sem dúvida alguma que o Pacto Ecológico Europeu é a maior revolução do ponto de vista da política de sustentabilidade, eu nem sequer diria climática nem ambiental, mas de política de sustentabilidade da Europa para as próximas décadas. Vai ter, e temos visto isso, o Pacto Ecológico Europeu foi apresentado em dezembro de 2019 pela Comissão, está neste momento em todo um processo de regulamentação, a própria Lei Europeia do Clima, que aponta para a neutralidade climática da União Europeia em 2050 e para uma redução de pelo menos 55% em termos líquidos entre 1990 e 2030, é muito recente, foi agora também durante a presidência portuguesa que houve a decisão final, mas a Europa, a uma pequena escala, é também muito representativa daquilo que são as dificuldades de negociação, quer na área da redução das emissões, quer na área mesmo da adaptação e do financiamento à escala global. Ou seja, nós temos países onde os investimentos, no que respeita a fontes ao uso de combustíveis fósseis, é ainda muito grande, e onde há sérias reticências e onde nem o financiamento europeu, chamado
o Fundo para a Transição Justa, que é uma pequena parte do total de financiamento até 2030, em termos do quadro financeiro plurianual e também do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência. Portanto, quer dizer, temos vindo a procurar, nós temos uma Europa muito diferenciada, com metas diferentes e com visões diferentes. E o mesmo se passa também, do ponto de vista político, ao próprio encaixe daquilo que sejam apoios da Europa a países em desenvolvimento e também em relação ao próprio posicionamento da Europa em relação aos migrantes e refugiados climáticos. Portanto, nós não temos propriamente esta área das alterações climáticas em que a Europa, perante os outros, aparece relativamente unida e progressista, apesar de ainda acharmos que deveria ir mais longe, mas comparativamente há que reconhecer isso. O que é facto é que é uma Europa a diferentes velocidades e, pior do que isso, ou mais dramático do que isso, com diferentes perspectivas do que é que deve ser o papel da Europa na relação com os outros países, sejam eles periféricos, sejam eles mais distantes, em relação a estes diferentes temas. E esse é, sem dúvida, um desafio muito, muito grande, porque são várias frentes que têm que estar aqui ao mesmo tempo. Uma frente de grande esforço, eu diria de um esforço quase brutal de redução de emissões, ao mesmo tempo que um esforço grande de adaptação, em que Portugal é infelizmente dos países que têm maiores necessidades de adaptação face às consequências que são previsíveis, mas depois um enorme esforço político para haver consenso em relação àquilo que é a contribuição da Europa para o financiamento do quadro do Acordo de Paris, que já falámos, mas também para a percepção e aquilo que deve ser a estratégia europeia relativamente às consequências que o clima está a ter em países próximos, onde depois há migrações que podem ter várias motivações, mas onde o clima também aqui pesa. Eu lembro, quero só dar um último exemplo, porque tem diretamente a ver com a Europa, não é? Nós sabemos que as migrações a partir da Síria foram muito motivadas, obviamente, quase pela situação de guerra civil que se viveu. Mas não nos esqueçamos que a Síria teve a primeira década deste século com uma seca de dimensões absolutamente brutal, em que 60% dos terrenos produtivos do país deixaram de o ser. E, portanto, toda aquela população agrícola que tinha ali um meio de subsistência, porque não estava em crise alimentar, passou a estar praticamente sem possibilidades de garantir a sua subsistência. E, portanto, é este acomodar de realidades que eu acho que a Europa ainda não tem o consenso político desejável para, num futuro, vir a lidar com uma situação que vai ser muito mais grave do que aquela que temos atualmente. Mas acredita que caminhemos para aí ou estamos no bom caminho? Eu acho que sim, vamos lá ver, eu acho que nós, eu sou sempre algo otimista, quer dizer, e não é só uma questão de ser otimista, eu acho que nós temos felizmente sempre avançado nestas múltiplas frentes, ou seja, nós estamos a ver as emissões a serem reduzidas, nós estamos a ver, em alguns casos até mais depressa do que seria de esperar. Portanto, há realmente aqui uma resposta importante e relevante. Agora, não é tão rápida quanto desejável, às vezes não é tão coerente e integrada também como seria desejável. E porque nós não temos dúvidas, não há políticas 100% verdes e não há investimento que nos garanta
uma capacidade de total adaptação às alterações climáticas. Isto é, nós estamos aqui sempre a tentar minimizar ou otimizar os esforços. E o que é facto é que há um lema, há um princípio absolutamente crucial ao qual nós nem sempre damos a devida atenção, que é os custos que nós tivermos agora em relação à sustentabilidade, em relação às alterações climáticas, serão sempre custos muitíssimo menores em relação a custos que nós tenhamos que fazer mais tarde, quando a situação estiver pior. E é realmente esta disponibilidade que nós acabamos por, muitas das vezes, não a ter do ponto de vista político e, obviamente, isso acaba depois por nos obrigar a decisões mais dramáticas no futuro. Obrigada. Bom, nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo, ainda nos restam uns minutos. Eu relevava só aqui, para terminar, no fundo começámos por aí, este exemplo que Francisco dava, que de facto na Síria não foram só as questões de conflito armado e violência, mas também, de facto, a maneira como a seca, não é, veio a ter aqui um impacto muito significativo na onda de refugiados que assistimos. Portanto, eu se calhar passava agora uma última ronda aos 3 oradores para uns breves minutos finais, enfim, 3 minutos antes de terminarmos, perguntando apenas de facto, que aspectos, não é, que julgam ser mais relevantes nesta problemática que estamos aqui a discutir, não é? Portanto, o impacto das alterações climáticas nos movimentos migratórios, que aspectos que gostariam de deixar como reflexão para o futuro no fecho deste painel. Começo pela Sónia, onde comecei. Obrigada. Então, só para concluir, de facto aqui o decisivo, como eu já tive a oportunidade de referir, são as alterações climáticas e aquilo que nós, coletivamente e a nível global, pudermos fazer neste âmbito, o que necessariamente terá impacto nas dinâmicas migratórias. É assim que as migrações funcionam, estão interligadas com todos os outros fatores que vão afetando a nossa sociedade. E como aqui também já foi dito, as migrações são um fenómeno multidimensional. De facto, é difícil isolar um único fator, ainda que em alguns casos haja fatores que são claramente determinantes ou dominantes face a outros, é difícil isolar um único fator que explica por si só um fenómeno migratório. São, de facto, multidimensionais e tudo aquilo que for a nossa atuação no âmbito das alterações climáticas terá o impacto na forma como a dinâmica migratória se organiza. Se isso vai diminuir ou fortalecer a migração é um pouco incerto, porque as migrações também obedecem a fatores próprios. O que é importante garantir é que as migrações que venham a ocorrer não se façam por necessidade de proteção e por incapacidade de haver outras respostas. Esse, de facto, é o compromisso que já também é assumido pela Comissão Europeia, e que também é assumido pelo governo português, que é a disponibilidade para oferecer proteção internacional, nomeadamente no âmbito de compromissos internacionais assumidos, quer no âmbito da reinstalação, quer através de mecanismos de solidariedade intra-europeia. Portanto, esse reforço da solidariedade e da proteção internacional, assim como o desenvolvimento de iniciativas que permitam aos países que estão mais sujeitos aos efeitos mais nefastos das alterações climáticas poderem não só gerir também as alterações climáticas, mas isso não retira a nossa responsabilidade de, nos nossos próprios contextos, desenvolvermos as medidas necessárias para alterar aquilo a que estamos a assistir atualmente. Recentemente celebrou-se o Dia Mundial do Refugiado, como penso que sabem, dia 20 de junho, e a Comissão Europeia veio até assinalar que, no âmbito do reconhecimento de que as deslocações forçadas resultam de múltiplos fatores, é necessário também encontrar uma resposta concertada
que envolva quer a área da ação humanitária, quer a promoção do desenvolvimento, quer os esforços para a construção da paz, para que em conjunto se possa, nos países em que estas situações são mais prementes, garantir uma resposta estruturada, e anunciou até um fundo, uma linha de financiamento para apoiar este tipo de iniciativas na Ásia, na América Latina e na África subsaariana, para que nestas regiões se consigam desenvolver respostas que têm que ser integradas e multidimensionais para dar resposta às deslocações forçadas e, no fundo, àquilo que as origina. Obrigada. Obrigada. Inês? Eu diria que, em primeiro lugar, o facto de já termos este reconhecimento amplo de que há ligações entre estas duas áreas é já um passo fundamental, porque às vezes damos isso por adquirido, mas perceber que ter este ponto de partida de que existem estas ligações, de que os impactos são, ou que as ligações são múltiplas e variadas, é também fundamental, e de que esta é uma área para esforço coletivo e importa, de um ponto de vista mais normativo, efetivamente olhar para o que temos e as respostas que já podemos dar dentro dos quadros normativos disponíveis, para pensar e para conseguir de facto apurar em termos de resposta internacional o que é que falta e de que forma, porque efetivamente estamos a falar de um fenómeno que tem características próprias e que pode exigir normas específicas, pelo menos para algumas das suas dimensões, mas fazê-lo tendo em conta as características do fenómeno e as características dessa necessidade de proteção, pondo a vulnerabilidade no centro da discussão e a forma como algumas das populações, mesmo dentro de uma própria comunidade, sofrem um impacto desproporcional de todos estes fenómenos. Obrigada. Francisco, da minha parte, eu acho que nós ainda temos que ultrapassar barreiras políticas e normativas para efetivamente conseguirmos, do ponto de vista internacional, enquadrar este tipo de migrações. Acho que é preciso ainda aqui alguma discussão para ao longo do tempo irmos aceitando este desafio que temos pela frente, que não é fácil. Quer dizer, eu lembro-me do caso de várias ilhas do Pacífico, o caso também que aliás foi falado, de Kiribati, mas tem também de Tuvalu, etc., onde, por exemplo, a compra de terrenos, inclusive por parte do Estado noutro país, tem sido posta em causa, não é? Mas o que é facto é que se o meu país vai desaparecer, como é que eu faço? Portanto, há aqui, digamos, eu acho que vai ser inevitável que nós, mais cedo ou mais tarde, tenhamos um enquadramento internacional para este tipo de movimentos que vão ser, eu diria que haverá sem dúvida um trabalho de maior especificação, digamos assim, da natureza predominantemente ou quase exclusivamente, ou mesmo exclusivamente climática, e esse trabalho eu acho que vai ter que ser feito e é fundamental e crucial, porque nós já sabemos que isso vai acontecer, quer dizer, mesmo que nós consigamos reduzir muito as emissões, sabemos qual é a magnitude do desafio que temos pela frente. Oxalá não seja tão grande. E, portanto, eu acho que o grande desafio é exatamente esse. Nós, em Portugal, do ponto de vista do posicionamento do país e depois da União Europeia, termos esta abertura regulamentar, normativa, mas, acima de tudo, política, para percebermos que há aqui uma responsabilidade nossa que não está quantificada, mas que existe,
de país desenvolvido que usufruiu de um conjunto de oportunidades para o desenvolvimento da sua economia e, consequentemente, da sociedade, e que tem e que vai ter agora de ter uma resposta em linha com aquilo que foi a pegada que executou ao longo das últimas décadas no futuro para acomodar este tipo de situações, e sem dúvida alguma que aqui o próprio papel da CPLP pode ser importante. Os PALOP também têm aqui, pela sua maior vulnerabilidade, poderão aqui ser objeto de uma maior atenção da parte de Portugal em termos de cooperação. Há realmente que não esquecer esta face mais humana e visível das alterações climáticas, porque sem termos que ser, como agora anda muito a ser discutido, não temos que ser apocalípticos, mas temos que perceber que a dimensão do desafio e os impactos que estão em jogo, ainda hoje começou a ser anunciado algumas partes do relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, chamado 6º relatório, que vai ser disponibilizado mais tarde este ano, dá essa indicação. E o secretário-geral das Nações Unidas também tem sido muito claro em relação aos impactos. Portanto, temos que agir e temos que agir com abertura, com inteligência e com ponderação e com vontade política. Bom, muito obrigada pelas vossas partilhas, intervenções e reflexões. Julgo que tivemos aqui um debate extremamente rico e interessante. Destaco em particular esta ideia de que, de facto, é muito importante ligarmos estas duas áreas, não é? Como dizia também o Francisco, as alterações climáticas têm aqui uma face humana e visível que nem sempre equacionamos desta forma, e para enfrentar o desafio gigante que são as alterações climáticas, é de facto imprescindível haver aqui vontade política, cooperação política a nível internacional. Parece-me absolutamente determinante que assim seja, embora saibamos todos que esse é um desafio também gigante que temos que ultrapassar. Agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade, as vossas reflexões. Agradeço à audiência, embora nós não consigamos ver quem está presente a participar neste debate, apenas em números. Agradeço muito também o interesse e a participação nesta sessão e, naturalmente, à APE pelo convite e por promoverem esta organização num tema que é absolutamente crucial nos nossos dias. Muito obrigada e fechamos por aqui.